Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Nós vamos tratar a partir de agora com os artigos que relacionam ao chamado agravação pelo resultado, ao tema chamado agravação pelo resultado, que é o artigo 19, e depois nós vamos trabalhar também com a coação irresistível e a obediência hierárquica que estão no artigo 22. Então o nosso foco aqui é trabalhar apenas com esses dois artigos nessa aula, 19, a agravação pelo resultado e a coação irresistível e obediência hierárquica do artigo 22, e depois em outros encontros você ainda vai ter acesso, aos erro de tipo e erro de proibição, artigo 20 e 21, e depois vai ter ainda acesso às excludentes de licitude, dos artigos 23, 24, 25, e depois ainda vai tratar das excludentes de culpabilidade, até chegar no último tema deste módulo, do módulo do Direito Penal Parte Geral 1, que é o concurso de pessoas, onde nós vamos até o artigo 31. Lembrando, na verdade, que o Direito Penal Parte Geral 2, que trata da teoria da pena, ele começa no artigo 32 e vai adiante até o artigo 120 do Código Penal. Perfeito? Vamos fazer então uma abordagem inicial. Abra teu Código Penal no artigo 19, você vai ver que o tema, o nome agravação pelo resultado, é um tema, na verdade, que cai bastante em concurso público, então você precisa ficar atento a essa temática, a essa estruturação. E diz assim o artigo 19, tá? Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. O tema parece não fica claro, né? Você lê e acaba, na verdade, muitas vezes não conseguindo compreender o que o artigo 19 quer dizer. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, já vou dar exemplos práticos para você poder compreender, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Então, nesse artigo, o agente será punido se ao menos ele tiver praticado o delito com a modalidade da culpa, porque ele pode ter praticado um delito na modalidade dolosa e um resultado desse delito na modalidade culposa. Só que quando ele praticou esse resultado aumentava a pena. Então ele só será punido por esse resultado se ele tiver pelo menos praticado na modalidade culposa. É o chamado crime préter-doloso. Préter-doloso, anota aí, ele tem a seguinte conceituação: existe o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Dolo no antes, culpa no depois. Eu quero uma coisa e acaba acontecendo outra. Então esse é o cenário, na verdade, que a gente acaba encontrando aqui. Então um exemplo prático é a chamada lesão corporal com resultado morte. Preste atenção na história. Lesão corporal com resultado morte, agravada pelo resultado morte. A tua intenção, pensa comigo, se a tua intenção sempre fosse tirar a vida de alguém, você agiria com dolo, vontade livre e consciente de praticar aquela conduta. Então você cometeria o crime de homicídio. Você tinha a intenção de tirar a vida desse alguém. Se de repente, por uma razão qualquer, você não conseguiu tirar a vida desse alguém, há a possibilidade da tentativa de homicídio. Se você desistiu voluntariamente, legal, responde só pelos atos praticados. Se você agiu, arrependeu-se eficazmente, beleza, vai responder só pelos resultados. Mas aqui a tua intenção nunca foi praticar, na verdade, o homicídio. A tua intenção sempre foi praticar lesão corporal. Sempre. Você queria me agredir, atingir a minha integridade física e corporal. Porém, quando você agiu com dolo, vontade livre e consciente de me desferir um soco, eu, na verdade, acabei tropeçando, caindo no meio-fio, batendo a cabeça e indo a óbito. Ou o soco que você acabou dando foi na narina, ocorreu, na verdade, um afundamento do septo nasal, um trauma craniano, e eu acabei indo ao resultado morte. Volto à análise do artigo 19. Aí você pega uma lesão corporal com pena, por exemplo, de 3 meses a 1 ano,
3 meses a 1 ano, e quando houver o resultado morte, tua pena passa para 4 a 10 anos. É o mesmo crime, é lesão corporal, só que ele vai sendo graduado. Lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte. Então, o que acontece aqui? Cada pena, cada modalidade vai aumentando sua pena. Ou seja, pelo resultado, morte, que agrava especialmente a pena, e agravou a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Então eu vou dar um exemplo agora completamente tosco, difícil de acontecer na prática, mas só para você entender de que forma o agente, por exemplo, não responderia pelo resultado morte. Vou dar o exemplo inverso. Como que ele não responderia pelo resultado morte? Presta atenção comigo. Eu dou um soco no agente, tá? Ele dá uns 2 ou 3 passos para trás e então cai uma viga de uma construção, certo? Atinge na cabeça dele e ele vai a óbito. Perceba, o fato do resultado morte, se nós olharmos inclusive as aulas anteriores, causa e com causa, a causa da morte foi a queda da viga. Ela não teve relação direta com o meu soco. Não, professor, mas teve uma relação. Então ela pode ser uma causa relativamente independente, superveniente. Se ela é uma causa relativamente independente, porque se eu não tivesse dado o soco em você, você não tinha dado os passos para trás, certo? Mas ela é relativamente independente e é superveniente, porque a viga, quem deu causa à morte? O cara que derrubou a viga do prédio. Então quem responderá pelo resultado da morte será o cara do prédio e eu responderei somente pelos atos praticados, lesão corporal. Então vocês entenderam a lógica? O 19 ele casa com o 13, lá no parágrafo 1º, né? Quando ele fala da superveniência causal nas causas relativamente independentes, né? Deixando claro de que pelo resultado que agrava a pena, só responderá por essa pena maior se o agente tiver praticado esse resultado, ao menos culposamente. Caso contrário, ele não responde pelo resultado, ele fica na lesão corporal e no caso da viga, por exemplo, caiu um piano, caiu um vaso, não é nada programado, ó. Diferente do nexo causal, do soco, a pessoa cair com o soco, bater a cabeça no chão e a óbito. De relação direta com o resultado. Eu agi, eu não queria a morte, culposo, mas eu agi com dolo na lesão, crime chamado de préter doloso. Perfeito? Eu acho que o 19 ele fica claro nesse sentido chamado agravação pelo resultado, tá? E nós vamos adiante então para o último tema dessa aula, que é a coação irresistível e a obediência hierárquica. O artigo 22 é um artigo, anota aí, ele exclui a culpabilidade. Ele tira do agente o grau de discernimento, o grau, na verdade, de compreensão do que está acontecendo. E ele trata de 2 institutos, coação irresistível e obediência hierárquica. E eu preciso mostrar para vocês que tem algumas pegadinhas aqui que caem em várias provas, tá? Vamos lá. Primeira situação. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Eu vou dividir, eu li inteiro o 22, agora eu vou dividir o 22 aqui para ficar claro para nós, tá? Vamos fazer comigo essa análise aqui, abre lá o 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, vou parar aqui, só é punível o autor da coação. Primeiro vamos pensar no seguinte, o que seria uma coação irresistível? Esse irresistível não é de é irresistível de bom, não. É um irresistível de você não conseguir resistir. Pelo lado ruim. Quem aqui já assistiu o filme Os 7 Pecados Capitais? No filme, deve ser da década de 90, o filme dos 7 Pecados Capitais mostra um serial killer, né, um homicida em série, que na verdade diz, ele é um maníaco, ele é um psicopata, que diz na verdade ter vindo à Terra a mando de Deus, tá, para eliminar os pecadores capitais. Então ele vai praticando uma série de condutas, ele mata o obeso, né, pela gula de tanto comer, ele mata o cidadão preguiçoso de tanto, amarra na cama, tu quer preguiça, beleza. E quando chega, na verdade, ele mata o cidadão da vaidade, quando ele chega na luxúria, certo? O pecado capital da luxúria, o que ele faz? Ele entra num quarto
onde está uma garota de programa e o seu cliente. E diz, você então, né, ela vive da luxúria. Maravilha, nós temos que matar esta pecadora. E ele, com uma arma em punho, põe na cabeça do cliente, da garota de programa, e manda ele colocar uma cinta, onde no local do pênis é uma lança super afiada. Ele põe a arma na cabeça dele, engatilha e diz, transe com ela. Mantenha relações sexuais com ela. Aquele cidadão em estado de choque, porque ou é a vida dele, ou é a relação sexual com a moça e a vida da moça, ele então transa com a moça e automaticamente mata a moça pela hemorragia e tantos cortes que ele produziu. Quando a polícia chega no local, está o autor do homicídio ali, em choque, a vítima toda ensanguentada, morta, e o coator irresistível fugiu. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Por quê? Porque ele tirou a opção de discernimento do autor da relação sexual, do autor do homicídio. Vou dar outro exemplo aqui, e percebam que eu dei um exemplo na coação irresistível entre particulares, porque coação irresistível é entre particulares. Tá? Vou dar um outro exemplo, de repente, de coação irresistível, que é bem comum acontecer. Certo? É eu criminoso, entrar na sua casa, render esposa e filhos, enquanto seu esposo, gerente do banco, está lá. A minha equipe de criminosos vai até o banco e diz, olha só, ou você abre o cofre e nós vamos levar o dinheiro do banco, com a tua ajuda, ou nós matamos sua esposa, filhos e assim por diante. Faça até um FaceTime para ele ver que não estou brincando. É coação irresistível? É coação irresistível. Automaticamente eu tirei dele a capacidade de decidir, porque ou ele defende a família ou ele abre o cofre do banco. Ele vai abrir o cofre do banco e não será penalizado pelo roubo. Fechou? Essa é a primeira parte do artigo 22. A segunda parte diz assim: se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal. Eu vou explicar parte a parte. De superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Agora, na obediência hierárquica, sempre vai haver uma relação de direito público. Ou seja, não estamos falando entre o patrão de uma empresa e seu empregado. Estamos falando entre um sargento e um soldado da Polícia Militar, entre um diretor de um estabelecimento prisional e um agente prisional, entre um delegado e um agente da Polícia Civil. Sempre relação de direito público. Fechou? Aí existe o quê? Quem está praticando a conduta é sempre o subordinado. O subordinado está praticando a conduta. Mas ele está praticando aquela conduta que acaba sendo considerado crime, aquela conduta que ele está fazendo, em estrita obediência a uma ordem. Ele está igual um cavalo de viseira, cumprindo estritamente uma ordem. E esta ordem vem de um superior hierárquico. Ó, eu estou destrinchando o crime. Ela vem de um superior hierárquico. E ela não é, agora presta atenção nessa parte, ela não é manifestamente ilegal. Ela é ilegal, mas ela não é escancarada. Para quem está recebendo esta ordem do seu superior hierárquico, ela aparentemente é legal. O sargento mandou o soldado algemar um advogado na sala de audiência. O juiz mandou o soldado algemar um advogado na sala de audiência, ou algemar um promotor na sala de audiência. Esta ordem veio, o policial militar está cumprindo uma ordem, estritamente cumprindo uma ordem, não manifestamente, ilegal, não aparece que seja ilegal, certo? De um superior hierárquico, não precisa ser da mesma função, um juiz, um soldado é possível, tá? Só responderá por esse crime o autor da ordem. O autor da ordem. Aí nós podemos dar o exemplo então do juiz que manda algemar advogado e promotor em audiência, do massacre do Carandiru. Olha só o que teve no massacre do Carandiru. Se a ordem é não deixem os presos fugirem, se for necessário, contenha-os com tiros, preservando a vida. Perfeito. Nós entramos no Carandiru em rebelião, todos soldados, equipe de choque, a ordem veio do meu comandante,
superior hierárquico, não era manifestamente ilegal, nós entramos e começamos, na verdade, a conter os presos. Infelizmente, houve uma chacina, mataram muitos presos, perfeito? Se a ordem saiu do jeito que eu falei agora, pessoal, não deixem os presos se evadirem, contenham-os necessariamente, se for preciso, utilizem de arma letal, porém sempre preservando a vida, é uma coisa. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos entrar no Carandiru, tá? Vamos entrar agora no Carandiru e, pessoal, mata todo mundo. Mata todo mundo. Opa! Olha só, tá vindo uma ordem de um superior hierárquico, agora presta atenção, manifestamente ilegal. Se você fizer, tu vai pro buraco igual eu dei a ordem, tu vai junto. Porque quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, responde nas penas a ele combinadas na medida de sua culpabilidade. Nós vamos junto pro buraco. Vocês compreenderam? Não pode ser junto. Nós temos que, na verdade, né, a ordem não pode ser escancaradamente ilegal. Ela precisa ter um ar de legalidade. Isso é obediência hierárquica. Então, na coação irresistível e na obediência hierárquica, só responde o autor da coação e o autor da ordem, certo? Lembrando que o artigo 22 exclui a culpabilidade do agente. Perfeito? Então, tratamos aqui do 19 e do 22, que são dois temas importantíssimos aí nos concursos públicos. Espero que vocês tenham compreendido e gostado, né? E eu fico à disposição de vocês. Estudem, caprichem e até o nosso próximo encontro.